Diz assim a palavra do Senhor. Zacarias, o pai de João, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como havia prometido desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas, para usar de misericórdia, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais, e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a nosso pai Abraão, e conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem medo, em santidade e justiça diante dele, todos os nossos dias. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, precederá o Senhor, preparando-lhe os caminhos para dar ao seu povo conhecimento da salvação, por meio da remissão dos seus pecados. Graças à profunda misericórdia do nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Amém. Vamos orar. Pai, nós rogamos a você pela iluminação do seu Espírito, pedindo que você ilumine cada coração, cada mente nessa manhã, a fim de que a palavra, que é a semente do Evangelho, possa cair em nosso coração e encontrar raízes profundas no nosso ser, frutificando para a sua glória, não parando, não ficando estática em nós mesmos, mas que essa semente frutifique para que você seja visto e glorificado. Também, da mesma forma, pedimos que você ilumine o meu pensar e o meu meditar, que as palavras da minha boca sejam agradáveis a Ti e sejam aquelas que apresentam a verdade do Evangelho. Amém. Que texto maravilhoso! Que texto maravilhoso! O texto de Maria, o cântico de Maria já foi revigorante ao nosso espírito. Não sei se você esteve aqui, mas ver Maria salutando a Deus, porque agora foi agraciada, e porque o Verbo, o Filho de Deus, estava encarnando, se dispondo a comprometer a sua vida, carregando a palavra de Deus, cuidando daquilo que Deus está dando generosamente à humanidade, adorando em meio aos tempos difíceis, foi revigorante para o nosso espírito. Para mim, ao menos, foi glorioso ouvir essa palavra. É uma nova jarda que nós somos chamados a andar. O compromisso do Evangelho foi estabelecido através do cântico de Maria semana passada. E hoje nós vamos falar sobre a família de Zacarias. Você deve conhecer a família de Zacarias. Zacarias era esposo, marido de Isabel, pai de João, que depois foi chamado Batista. Então, essa é a família que está em questão. É esse homem que vai cantar a Deus e exultar ao Senhor nessa manhã, e nós vamos aprender com o seu cântico. Essa família era uma família que era irrepreensível. Era considerada uma família irrepreensível no cumprimento das Escrituras, no cumprimento da lei, na observância. E Zacarias era da família de Levi, então ele era sacerdote também. Ele cumpria funções sacerdotais em determinadas agendas do ano, na sua escala. E Isabel foi agraciada pelo Senhor com a esterilidade. E isso acabou sendo o motivo das suas súplicas, das suas orações, da oração dessa família, porque afinal, naquele período, quando a mulher era estéril, era motivo de vergonha, de deboche, de vexame. E eles oravam de maneira muito aguerrida para que essa bênção, que Deus estendesse seu favor sobre eles dando um filho. Mas o tempo foi passando e essa família foi envelhecendo. Agora Isabel e Zacarias já tinham idade avançada. E a esperança que com a juventude, ainda que a esterilidade viesse acompanhando, era vibrante, agora ela vai minguando. Porque já não é apenas estéril, agora ela está idosa. Seu marido da mesma forma. As esperanças vão minguando. E em um turno específico, Zacarias foi ao templo servir. Era a semana dele estar no templo servindo. E quando ele está no templo servindo, aparece um anjo no turno de serviço de Zacarias.
Zacarias se espanta, se assusta e, tomado de medo, fica estarrecido diante do anjo, e o anjo fala: ei, calma, não tenha medo. Eu acho que isso quebra já o imaginário social e cultural dos anjos, né? Toda vez que um anjo aparece na escritura, há susto. Então eu acredito que o anjo não seja como o cabelo do Henrique, assim, enroladinho, loirinho, né? Com a auréola, não. Eu acho que é algo que assusta. E quebramos esse imaginário social, e Zacarias temeu ali, ele ficou com medo. E o anjo fala: não temas, porque eu venho trazer uma notícia excelente para você. As orações de vocês foram ouvidas. Vocês vão conceber um filho. E ele começa a falar sobre como seria aquele menino, como seria aquele filho, qual seria o nome dele. E quando o anjo termina de falar, João olha e é tomado por incredulidade. O medo agora transformou-se em incredulidade. E ele não crê na própria palavra de Deus enviada através da boca de um mensageiro. Ele fala: pode ainda minha esposa e eu, estando em idade avançada, ter filhos? Ok, você pode até ter curado a infertilidade dela, mas nós somos idosos. E o anjo fala assim: isso vai acontecer. E um dos sinais de que isso vai acontecer de fato é que você vai ficar mudo agora. Durante 9 meses. Até que o menino, até que essa palavra se cumpra, você não fala mais. Isso aconteceu de fato. E esse é o contexto em que Zacarias e sua família estavam. Imediatamente antes do cântico que ele entoa, ele perde a voz. Ele perde a capacidade de falar, e as suas palavras são guardadas junto com o seu filho agora, como que no ventre de Isabel. E 9 anos vão se passando. Mas quando o menino rompe a madre, ele vem e nasce, ela dá à luz, no 8º dia, eles levam para que ele seja circuncidado. E para que ele receba o nome que vai ser o seu nome para o resto da vida. E nesse momento, agora, depois de 9 meses, as palavras irrompem Zacarias, como o menino rompe a madre de sua mãe. E agora, como que em uma ação de graças pela chegada dos tempos do Messias, ele louva a Deus. Pela ação de Deus agora na história. Esse é o motivo central da sua adoração. Algo ficou ruminando no coração, no interior daquele homem, sem que ele pudesse expressar, durante 9 meses. E aquela incredulidade inicial, aquele medo inicial, agora é transformado no coração, no interior de Zacarias, pelo Espírito Santo. E agora isso irrompe como uma grande bem-aventurança, uma bênção, uma oração, uma profecia, louvores a Deus. Agora ele vê que o Senhor está prestes a encarnar com salvação para um povo. E esse é o motivo do seu canto. E nós vamos ver que ele então, dada essas circunstâncias, não podemos esquecer, 400 anos Deus não falava a Israel por profetas. Era um tempo de sequidão, de silêncio de Deus. Zacarias estar mudo representava o tempo de espera que estava acontecendo em Israel. Deus calado, sem se manifestar. Era um tempo tão esperado. E tudo isso estava no coração dele agora. Ele era da linhagem de Levi, ele havia estudado a lei, ele conhecia os rolos dos profetas, o que era escrito a respeito do Messias. Ele servia no templo. E tudo isso começou a ruminar. E agora o anjo vem e se apresenta a ele. E agora um filho. E agora aquele que vai preparar o caminho do Messias. Olha quanta coisa no coração desse homem. E ele vai louvar a Deus. E ninguém estava mais habilitado a louvar a Deus do que Zacarias nesse momento. Porque o verso 67 vai dizer que ele estava cheio do Espírito Santo. Um homem cheio do Espírito Santo. E é importante entender isso, porque quem está cheio do Espírito Santo, inevitavelmente, é alguém que louva o Senhor. É alguém que manifesta a gratidão do seu coração, o estado do seu coração em alegria a Deus. É um dos distintivos de quem está cheio de Deus, está preenchido pelo Espírito Santo. Afinal, Efésios vai falar: não vos embriaguei com vinho, mas enchei-vos com o Espírito Santo. E de que forma? Cantem hinos, cânticos espirituais, salmodeiem ao Senhor, entreguem o louvor de vocês. Aqueles que estão cheios, inevitavelmente, louvam a Deus. Louvar e cantar, então, é um dos distintivos de estar cheio de Deus. É um dos distintivos de estar carregando a alegria de Deus. É uma das evidências de estar tomado
pela alegria da salvação. Esse é o ponto. Zacarias estava tomado pela alegria da salvação. Ele via um cenário externo. Imagine, você trabalha no templo, se transporte para aquela época. Você trabalha no templo, pegando sacrifícios, oferecendo sacrifícios do povo que vinha com seus pecados, sua multidão de pecados. Via a condição de Israel, que Deus em silêncio por 400 anos. Havia uma saída apenas, e que eles não vislumbravam ainda. Eles só lembravam do que a lei falava, eles só lembravam do que os profetas haviam predito, mas o cenário era catastrófico. Mas, de repente, um homem, Zacarias, tem a visitação de um anjo, e o quebra-cabeça começa a se formar no coração dele. O anjo anuncia um filho que precederia o Messias. Então agora os profetas, a lei, começava a encontrar sentido e significado. Não era mais silêncio. Dentro de Zacarias havia significado, havia sentido no que os profetas falaram, no que Moisés registrou. Agora a visita de Maria, que um tempo depois foi na casa deles, enquanto ele estava sem poder falar, fazia sentido. Quando os bebês, quando o João Batista no ventre se revira e a Maria cumprimentar Isabel, fazia sentido. Agora, quando Maria chegou e provavelmente contou as novas do que havia acontecido com ela, lá onde o anjo Gabriel havia visitado, estava encaixando o quebra-cabeça para Zacarias. Ele falou, não é possível, a salvação veio. E a alegria da salvação contagiou o coração daquele homem. Então Zacarias, cheio do Espírito Santo, expressa agora o seu coração. Explode em louvor, a alegria da salvação, de que o Redentor estava vindo, não daqui muito tempo, estava ali já, no ventre encarnado, prestes a romper a madre, prestes a anunciar que ele estava salvando um povo. Tudo isso contagiou o coração de Zacarias. E ele expressa um cântico louvando a Deus. A gente aprende que cantar, meus irmãos, é a expressão de alegria, de júbilo, de que cantar mostra e revela o nosso coração. O nosso coração se estampa na nossa face. Hoje, enquanto cantávamos, eu aproveitei para observar, enquanto a igreja cantava. Nós vemos quando o rosto resplandece a alegria da salvação. Nós vemos também quando o rosto resplandece a tristeza e a angústia da alma. E aqui, se há um povo que deve ser alegre, é o povo de Deus, porque tem a alegria da salvação. Nós temos motivos de sobra para estarmos alegres. E aqui nós vemos então que quando nós louvamos a Deus, nós expressamos exatamente o que há no nosso coração. Quando louvamos a Deus, devemos expressar a gratidão, porque recebemos o maior e mais caro presente de toda a existência, que é Cristo, aquele que nos salva. Mas veja, o conteúdo do seu louvor, grande parte dos versos, do 68 ao 75, ele vai recitar o Antigo Testamento, as profecias antigas, o que os profetas haviam predito. Ele faz inúmeras referências ali ao Antigo Testamento, a Isaías e assim por diante, que nós poderíamos abrir aqui e ficaríamos muito tempo observando e fazendo as conexões. Mas a questão é que ele está relatando a palavra de Deus. E ele gasta um longo tempo do seu cântico falando e apontando para a importância daquilo que Deus registrou. E não sei se você sabe, hoje nós comemoramos o Dia da Bíblia, o segundo domingo de dezembro, que nós sexta-feira fizemos 12 horas ininterruptas de leitura bíblica aqui na igreja, com turnos de 30 e 30 minutos, e foi lindo de ver. E vamos fazer mais vezes isso. Então nós lembramos no dia de hoje do cuidado de Deus em deixar registrada a história da salvação para nós. Olhe essa graça. Lembramos hoje que Deus cuidadosamente deixou registrada a história da salvação para nós. E temos acesso. E estamos diante de Zacarias, que lembrou da mesma forma que Deus havia registrado o que ele haveria de fazer. E se pudéssemos resumir o que Zacarias está fazendo quando canta, ele está falando a respeito da verdade de Deus. Zacarias, ele está falando assim: Deus é fiel e cumpre com toda a sua palavra. Nada escapa do cumprimento da palavra de Deus. Aquilo que ele prometeu, ele é fiel plenamente para cumprir.
É isso que está acontecendo aqui. Zacarias está exaltando a fidelidade de Deus com a sua palavra. Ele está lembrando dos tempos das trevas, dos tempos de aflição e falando, ele prometeu, mas ele cumpriu plenamente. Ele está enviando a salvação. Eu estou alegre e glorifico a Deus por isso. Esse é o grande conteúdo do que Zacarias está falando. Deus visitou e redimiu um povo. Deus tomou para si um povo. Deus enviou a salvação. Deus tirou eles da mão dos seus inimigos. Eu estou vendo isso. Bendito seja Deus. Mas se por um lado ele exalta Deus que está fazendo isso, pelo outro lado há um cenário terrível. E o cenário terrível é que há um povo que jaz em trevas. E eu gostaria de pintar um quadro com vocês nessa manhã. Se por um lado Deus está prestes a abraçar o seu povo com salvação, por outro lado há um povo que está carecendo de salvação. Senão Deus não haveria de vir. Nós poderíamos pegar sentença por sentença e aprender a como louvar a Deus, qual é o coração que deveríamos ter diante de Deus, mas eu tentei fazer isso. Mas Deus me levou a olhar o grande quadro que Zacarias pinta. O grande quadro que o Natal representa. E nesse quadro nós vamos ver que Zacarias está pintando um cenário. Imagine comigo o povo de Deus. O povo de Deus é como uma grande caravana. Uma caravana que vai andando com um destino certo. E essa caravana, à medida que avança, ela desvia momentaneamente da sua rota. E o povo de Deus agora começa a andar fora da rota. Não por mal, não por não querer, mas eles se perderam nesse caminho. E quando eles dão por conta, eles tentam retornar para esse caminho, retornar para a rota principal. Mas à medida que eles tentam voltar, eles se distanciam ainda mais. Como o leste distancia do oeste, assim, aquela caravana que é o povo de Deus se distancia do rumo pelo qual eles deveriam tomar. E à medida que o tempo passa, eles vão caminhando e a noite chega. E agora, aquilo que era para ser uma jornada de deleite, se tornou uma jornada que assusta. As trevas começaram a rondar e abraçaram essa caravana. Agora são densas trevas. Existem densas trevas. Eles não ouvem nada mais, apenas os sussurros da noite. A tenebrosa noite se apoderou deles. Eles não veem um palmo à sua frente. Além da noite, há uma neblina que cega os seus olhos. Se eles tentam ir sozinhos, eles batem em alguma coisa, ou esbarram neles mesmos. Eles já são perigosos para si mesmos. Só resta uma coisa: sentar e ficar imerso naquela escuridão. E é isso que aquela caravana faz. Ela senta em meio às trevas. E aquela caravana sentada em meio às trevas é tomada pelo desespero. Não há mais esperança. Não há mais o que possa ser feito. Estamos aqui e tudo que nós vemos é escuridão. Uma profunda letargia toma conta deles. Eles estão largados. Tudo que eles esperam é o desamparo. Não há o que possa ser feito. Esse é o cenário do povo de Deus. Esse é o cenário que Zacarias pinta sem falar, quando fala que Deus visitou o seu povo. Isaías vai falar que um povo andava em trevas. Um povo estava na sombra da morte. Esse é o povo de Deus, antes de receber o verbo encarnado. Um povo jazia na sombra da morte. Esse éramos nós, irmãos. Desviando cada um pelo seu próprio caminho. Como ovelhas desgarradas. Suscetíveis aos perigos da noite. Mas Zacarias parece que começa a pintar, não apenas isso, mas que a salvação está chegando. Mas ele deixa claro, a salvação não está em nós, a salvação não está nos homens. Ele gasta muito do texto que nós lemos, falando a respeito de Deus, da sua palavra e do Messias vindouro. E apenas 2 versos falando a respeito da grande bênção que ele esperou. Do menino, daquele que é um servo de Deus. Nós aprendemos muito aqui.
quando damos tanta importância aos servos de Deus, quando olhamos os servos de Deus e vemos que os servos de Deus são tão grandes, nós perdemos de vista o grande Deus. Se somos servos apenas por causa de Deus. E Zacarias deixa claro, a salvação não está em vocês. A salvação não está nem mesmo naqueles que Deus enviou ao longo da história. Eles apontam para um que tem poder de salvar. João Batista, então, é evidenciado aqui no verso 76 e 77, ele fala, você menino será chamado profeta do Altíssimo, precederá o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação por meio da remissão dos seus pecados. Ele glorifica a Deus porque um precursor foi enviado. Ele glorifica a Deus, e essa linguagem que João Batista depois se apropria de Isaías, que ele é o servo do Senhor, ele é aquele que prepara o caminho do Senhor, é justamente porque ele entendeu que ele nada mais é do que um preparador de caminho. Nada mais é do que um servo de Deus. Que há um Senhor, porque se não há um Senhor, não tem por que existirem servos. Os servos apontam para o Senhor. Zacarias está glorificando a Deus não porque apenas o menino nasceu, isso é fato de alegria, mas o foco de glorificar é pela salvação que Deus está enviando. É porque Deus agora voltou a falar pelos seus santos profetas. É porque Deus, ao longo da história, enviou mensageiros e voltou a enviar um mensageiro que está falando a respeito das boas novas do Evangelho. Ele está falando, esse é só um servo. Não olhem para o servo. Ele está anunciando alguém que vem depois. A salvação não está em você. A salvação não está nos grandes homens de renome. Não está naquelas referências que abençoam a sua vida. Não está no pastor Luiz. Não está em nenhum homem dessa terra. A salvação habita única e exclusivamente na pessoa de Cristo. Então há salvação. O que ele glorifica aqui é porque Deus envia seus mensageiros ao longo da história para que o evangelho siga sendo contado, pregado e haja salvação. Hoje não há mais João Batista, mas os seus mensageiros continuam pregando o evangelho. Qual é o cenário que pode mudar essa condição, então? Deus cumpriu sua palavra, enviou seu filho, um povo que jazia em trevas, um povo que estava na sombra da morte. Será que há esperança? E o verso 78 e 79 chegam para nós. Que diz, graças à profunda misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Ele pinta agora não mais um quadro tenebroso, mas agora Zacarias canta a Deus, porque o Messias está nascendo. Ele canta a Deus porque Cristo está entrando na história humana pela misericórdia divina. Porque um povo que estava como que morto, agora recebe uma salvação unicamente pela grande misericórdia de Deus. Do alto o sol nascente começa a raiar. Zacarias não canta mais que o céu está escuro. Zacarias não canta mais que um povo está jazindo, se existe essa palavra, me perdoe, é uma intervenção poética, que um povo está em trevas, em morte, em letargia, em desamparo. Não, ele fala, a alva está raiando, o sol começou a brilhar, e eu vejo isso e não consigo me conter. Um povo não está vendo ainda, mas eu estou vendo. A alegria da salvação está borbulhando no meu coração. Só me resta uma coisa, Senhor, Ele é João. Eu creio na sua palavra. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o nosso Deus, o Deus de Israel, porque remiu um povo para si e resgatou um povo por si. Ele rompe em grande alegria, a alegria da salvação. O céu já não está mais escuro então, meu irmão. Ele começa a clarear, a escuridão começa a ser dissipada, os raios de sol vão rompendo aquelas densas trevas, e quem aqui já viu o amanhecer, sabe como é que funciona?
O sol veio nascendo em meio à escuridão, ainda que de mansinho, ainda que em silêncio, mas resplandecendo a sua luz. Assim foi o pequeno Jesus enviado como bebê. Ainda que pequeno, ainda que em silêncio, ainda que tão frágil, mas veio rompendo a escuridão que tomava o coração do povo de Deus perdido. Zacarias viu isso e louvou a Deus, porque a salvação chegou. Por isso que ele fala, ele remiu um povo. Não que ele vai remir, já é uma realidade. Ele canta apegado à palavra de Deus e falando, Deus não apenas falou que ia fazer, Ele está fazendo. É uma realidade. A aurora desceu do alto e visitou um povo. Rompeu a escuridão, trouxe a luz, queimou a alegria da salvação num povo que não tinha mais esperança. Pela qual nos visitará o sol nascente das alturas. Essa é uma expressão idiomática, que significa exatamente isso. O alvorecer do alto penetrará sobre nós. E se refere a Jesus. A ideia é uma figura de que o alvorecer brilhante da salvação visitará os homens. O alvorecer brilhante da salvação visitará os homens e agora fará morada no coração deles. É isso que Zacarias está cantando aqui. É isso que ecoa desde aquele tempo até os dias de hoje, nos lembrando que se há algo pelo qual nós devemos nos alegrar, é pela alegria da salvação que temos em Cristo Jesus. A aurora do alto nos visitará, porque Deus, em sua grande misericórdia, nos estendeu o seu amor. Meus irmãos, Jesus é a luz do mundo. Essa é a ideia da aurora, essa é a ideia da luz que está radiando. Jesus é a luz do mundo. É isso que nós lembramos quando cantamos e entramos nesse grande espírito natalino. Não os presentes que vamos ganhar, não que agora o ano está acabando e talvez as férias venham para uns, para outros os recursos vão aumentar, porque o trabalho vai aumentar e muitas pessoas vão de vir. Não, não é isso que nós celebramos. Nós celebramos a grande alegria que recebemos de Deus na face de Cristo, que contagiou o coração de Zacarias e agora contagia o nosso mais de 2000 anos depois. Nós celebramos o cumprimento de Malaquias 4:2, que diz, mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas, e vocês sairão e saltarão como bezerros soltos da estrebaria. Meus irmãos, esse é o evangelho anunciado a nós por Zacarias. Um evangelho que traz nas suas asas a salvação, que encanta o nosso coração, mesmo quando ele está triste, com alegria, a mesma alegria de quando bezerros são soltos da estrebaria e saem saltando. Eles nem sabem porque eles estão saltando, eles estão apenas felizes porque há liberdade. E nós recebemos uma grande liberdade em Cristo. Libertos do pecado, libertos das trevas do nosso próprio coração, fomos salvos de nós mesmos. Isso é glorioso. Se isso não anima e não alegra o seu coração, não há o que vai alegrar seu coração. Meus irmãos, Zacarias finaliza dizendo, e para dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Foi isso que Deus fez em Cristo. Ele trouxe a paz com Deus. O caminho da paz aponta para a reconciliação que nós temos com Deus por meio desse sol nascente. O caminho da paz é isso, é Deus fazendo com que pelo sol nascente agora recebamos a paz com Ele. Não há mais inimizade entre nós e Deus. Zacarias viu isso no ventre. Zacarias viu o que os profetas falavam. Zacarias viu o que os antigos haviam predito. E de repente ele é assombrado por um anjo que fala, receba nesse momento agora a encarnação do verbo, está no ventre de Maria, está agora aquele que vai anunciar o Messias no ventre da sua esposa. Não era a história para boi dormir, é uma realidade. E ele exulta o Senhor. Meus irmãos, nós éramos esses que estavam na face da sombra da morte.
no vale de ossos secos. Nós éramos da caravana daqueles que se perderam pelo caminho, mas Deus estendeu a sua misericórdia, a sua graça e nos resgatou dos mais diversos lugares pelos quais nós nos distanciávamos dele. E nos reuniu hoje aqui no seu aprisco, hoje aqui na sua presença, nessa manhã, no seio da comunidade daqueles que creem. Ele resgatou para si mesmo um povo. Ele operou poderosa salvação em nós e por nós. E agora nós não somos mais como Zacarias que ficou temendo, com medo. Antes nós tínhamos medo porque estávamos na escuridão. Antes nós estávamos com nossa boca fechada. Nós estávamos com uma mordaça em nossa boca. Os grilhões do pecado nos prendiam as pernas, nos amarravam os braços. Mas não mais estamos com uma mordaça em nossa boca. Se antes estávamos mudos, agora falamos. Se antes estávamos calados, agora cantamos e louvamos pela salvação de Deus. Se antes o nosso coração não creu, agora não há motivos mais pelo qual duvidar. Se antes estávamos com os pés encravados e presos, os grilhões que nos prendiam foram quebrados e agora podemos correr, saltar e celebrar a salvação que temos em Cristo Jesus. A morte já não nos prende mais, o pecado já não é mais um problema que nos segura e nos trava. O medo não é mais uma realidade, porque temos o amor em Cristo, o recebemos no nosso coração e fomos recebidos como filhos amados do Pai. A misericórdia se revelou a nós, meus irmãos. Jesus tocou. Sabe quando a luz rompe a sombra e começa a alcançar, tocar a nossa pele? Foi isso que aconteceu. A alva desceu do alto, a aurora encarnou, e como silenciosamente, mas foi resplandecendo, até ser meio-dia perfeito, a salvação brilhou. Alcançou quando nós estávamos na escuridão, e toda essa luz nos tocou. Jesus nos tocou. Nosso coração não é mais um coração triste. Ele nos encheu de paz. A paz com Deus. Não há mais nada a ser anunciado, a não ser que Cristo é fiel, a não ser que Ele cumpre a sua palavra, a não ser que nós temos motivos de sobra para nos alegrar, mesmo quando nada vai bem. Meus irmãos, que a alegria da salvação contagie o nosso coração. Zacarias foi contagiado por isso. O Natal é isso. O Natal é Cristo encarnando. O Natal é Deus cumprindo a sua palavra plenamente. E se Ele cumpriu a primeira vez, fazendo evidências de que Ele é fiel, justo e que cumpre de fato, a sua segunda vinda é certa. O Natal é uma oportunidade de também lembrarmos que se Ele veio e encarnou a primeira vez, Ele há com certeza, sem dúvida alguma, de retornar à segunda via. Não apenas lembramos da primeira, mas esperamos e aguardamos, cheios de expectativa, o seu retorno. Natal é a oportunidade de não sermos apenas aqueles que dependiam dos profetas antigos, mas agora, nesse momento da história, cabe a nós anunciarmos o Evangelho de Deus. Fomos salvos de algo e para algo. Fomos salvos do pecado, da morte, para a glória de Deus. Para manifestar o Evangelho que nos salvou, para brilhar e raiar o sol da justiça. Eu não sei se isso anima ou não você, mas nós fomos chamados como povo de Deus para glorificar a Deus, e fazemos isso anunciando que o sol da justiça brilhou. Aqueles que estão em trevas não precisam mais permanecer assim. Agora cabe a nós, nesse momento da história, sermos como João Batista. Cabe a nós, nesse momento da história, nos posicionarmos como profetas de Cristo. Não aqueles que costumeiramente nós vemos e falam, Deus não sei o que, não sei o que. Não é isso. Profetas no sentido de proclamar a mensagem do Evangelho, a mensagem revelada de Deus. Profetas no sentido de expressar, de pregar as sagradas Escrituras, aquilo que já está dito aos perdidos, para que eles recebam essa alegria e possam saltar como bezerros e novilhos, como o nosso coração tem exultado a Deus.
Natal é essa oportunidade de aproveitar o espírito natalino, a receptividade das pessoas, meus irmãos, para pregar o evangelho de Cristo. Anunciar que o grande presente que nós ganhamos também está disponível a eles. Zacarias nos ensina tantas coisas, mas sobretudo ele anuncia o evangelho de Deus. Um menino nasceu, a escuridão foi rompida. O que prendia você não prende mais. Apenas pregue o evangelho, para a glória de Deus, para o louvor da sua igreja, e para que possamos ver tantos irmãos congregando em Cristo Jesus, e sendo salvos da mesma forma como fomos. Amém? Vamos orar?